Hoje a murmuração na sua vida cai por terra. É só você se posicionar em Deus. Deixe a murmuração de lado. Pare de reclamar de tudo na sua vida. Deus não vai trazer bênção para a sua vida se você ficar murmurando. Amém? Bem-vindos ao Nada Mais. Peço a você que se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha, deixe o seu like, mande para 10 pessoas que ainda insistem em ficar murmurando e reclamando da vida. Queridos e queridas, toda vez que uma pessoa começa a pensar em uma reclamação, ali ela já pecou. Se ela expõe essa murmuração, se ela traz para fora, se ela traz a vida através da sua boca, pecou de novo. Se você não sabia, quanto mais você murmura, mais você atrai coisas negativas para sua vida. Agora, quanto mais você agradece a Deus, mesmo pelo pouco que você tem, Deus ele vai multiplicar ainda mais na sua vida. Largue a murmuração. Murmuração não vai te levar para lugar nenhum. Só vai te levar, sabe para onde? Pro abismo. Só vai te levar pro nada. Amém. É só você pegar a história dos hebreus. Os hebreus ficaram 400 anos depois que José morreu, subindo todo dia um monte de reclamações. Imagine naquela época. José morreu, toda a descendência de José morreu. E o que eles começaram a fazer? Começaram a reclamar, tipo, e agora? Nosso patriarca José morreu. A gente podia, né, tentar fugir. Não, a gente não consegue, a gente é fraco. Nós não vamos fugir porque nós não temos competência. Vamos ficar aqui no Egito comendo sopa, mas não era qualquer sopa, era resto de comida. Vamos comer cebola, vamos comer resto de ossos, vamos comer isso, vamos comer aquilo. Eles não eram gratos, mesmo enfrentando a dificuldade que eles enfrentaram. É tão simples, meu amado, minha amada. É tão simples, é você parar de murmurar e falar: Senhor, eu tenho isto aqui, ó. Só tenho isto para comer e eu te dou graças porque o Senhor é capaz de multiplicar. Aprenda com Jesus a dar graças por aquilo que você tem. E tendo mandado a multidão assentar-se sobre a relva ou sobre a grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Mateus 14, 19. Sabe o que aprendemos com este versículo poderoso? A dar graças por tudo que nós temos em nossa casa. Queridos e queridas, prestem bastante atenção. Neste versículo, neste capítulo, nesta história da multiplicação dos pães, uma multidão seguia Jesus e os 12 durante o dia inteiro, meados ali de 4h30, 5 horas. Já está ficando escuro em algumas localidades, principalmente aqui do Brasil e no mundo também. E o que aconteceu? O povo estava com fome, o povo queria comer e haviam aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar aí uma multidão de umas 20 a 30 mil pessoas ali reunidas. E Jesus disse para os seus discípulos: vão e alimentem o povo. E alguém disse: mestre, nós não temos nem dinheiro para alimentar esse tanto de gente, não temos nem um denário. Jesus olhou e disse: o que nós temos aqui para dividir com o povo? Comece a andar no meio da multidão. O que vocês encontrarem, tragam. Então os 12 foram, encontraram um jovenzinho com 5 pães e 2 peixes. E aí gritaram: mestre, tem um jovem com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pode trazer, tragam-o. E o que Jesus fez? Jesus não reclamou, simplesmente pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou aos céus, olhou para os céus e deu graças. Eu imagino Jesus falando a seguinte coisa: Pai, te dou graças por esse pão, por esse peixe. É o que temos aqui neste momento. Multiplica, Pai, em o nome santo de Jesus Cristo. E assim Deus o multiplicou.
Amém? Se você está entendendo essa história, curta, comenta, compartilha, deixa aí o seu like e envie para 10 pessoas que ainda insistem em reclamar. Fala com ela assim, ó, veja esta história, veja esta oração e aprenda a nunca mais reclamar. Simples. É uma mensagem, pode ser dura? É, mas tem que ser dita. O evangelho não é para passar a mão na cabeça. O evangelho tem partes que você vai ter que chamar a pessoa, vai ter que exortá-la, e partes que você vai ter que acariciá-la com amor. Sabia disso? E Jesus deu a ordem aos discípulos: vão e distribuam. Alimentou os 5 pães e 2 peixes, essa galera de 20 a 30 mil pessoas. E ainda sobraram 12 cestos até a tampa, lotado. Sabe para quê? Para cada um dos 12 carregar. Ou você acha que eles não iam carregar aqueles 12 cestos? Foi um cesto para cada discípulo. Agora, eu fico imaginando, por onde eles passavam, se existissem pessoas que estavam enfrentando fome. A Bíblia não fala isso, mas os 12 cestos poderiam ser entregues, distribuídos para famílias que estavam enfrentando necessidade. Amém? A multiplicação foi isso. E você entendeu como que é a situação? Se você não reclamar, parar de murmurar e agradecer, Deus vai multiplicar tudo que você tem na sua casa, na sua vida, nos seus negócios. Tudo Deus é capaz de multiplicar, mas feche a boca para a reclamação. Para de murmurar porque você vai atrair coisa ruim para sua vida. O murmurador não atrai bênção, ele atrai maldição e principalmente maldição hereditária, que é aquela maldição geracional que veio e vem, e se você não parar, ela vai continuar seguindo em gerações, vai na sua vida, vai na vida dos seus filhos, e este tipo de murmuração, ela é pesada. Maldição geracional é pesada. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses 2, 14 e 15, deixa bem claro o poder cruel da murmuração. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. O apóstolo Paulo está dizendo: pega a murmuração, devolve para onde ela deveria ter saído, o esgoto, o lixo, a podridão, porque este mundo do qual você vive já está pervertido a murmuração, a maldições, e você vai continuar alimentando ainda mais? Eu acho que não. Eu, se fosse você que está aí do outro lado, eu abandonava a murmuração. Vou te dar um exemplo. Entrou em um ônibus, o ônibus está cheio, glorifica ao Senhor. Está dirigindo no trânsito, o trânsito está pesado, glorifique ao Senhor. Perdeu um negócio que vale milhões, glorifique ao Senhor. Se você abrir a boca para reclamações, meu querido, você não sabe o poder do mundo espiritual. O mundo espiritual não entende se você está brincando ou não. Ele vai refletir aquilo que você está vivendo. Só para que você entenda, você é um espelho, amém? Dentro da sua casa, se seus filhos são pequenos e você discute com a sua esposa ou com seu esposo na frente das crianças, sabe o que vai acontecer? Eles vão olhar e vão imitar este tipo de comportamento. Seja o espelho para seu filho e sua filha, para seus funcionários, para as pessoas que trabalham perto de você. Quanto mais você murmurar, mais Deus não vai enviar nada para você. Foi o que eu disse anteriormente. Os hebreus, 400 anos reclamando, no dia que eles pararam, preste atenção, no dia que eles pararam de reclamar e clamaram ao Senhor e pediram: Deus, envia o resgatador para nos tirar do Egito. Deus levantou Moisés, Deus levantou Arão, Deus levantou 10 pragas contra Faraó e o Egito. E Deus foi vitorioso junto
com os hebreus. Amém? E se você está entendendo esta palavra poderosa, peço que se inscreva nesse canal, curta, comenta, compartilha e ative o sininho das notificações na opção todas, que assim que o vídeo for lançado na plataforma você vai recebê-lo. Amém? E amados irmãos e irmãs, prestem bastante atenção. No dia desta vitória, Moisés comemorou junto com Arão, Miriam dançando com as jovens, só que teve um problema. No outro dia começou a murmuração. O que aconteceu? Para cada um dia de murmuração que o povo teve, ficaram 40 no deserto. 40 anos, não foram dias, 40 anos. Um dia de murmuração na sua vida equivale a um ano inteiro. Então preste atenção, vigie os seus pensamentos, vigie sua boca. Cuidado, não caia nas ciladas do inimigo. Ele quer que você murmure, ele quer que você fale mal e quer que você seja uma pessoa ingrata. É só você ver o que aconteceu com Jó. Jó não reclamou em nenhum momento, nem um momento. E sabe por quê? Veja o que o pai da murmuração disse a Deus, no livro de Jó capítulo 2, verso 5. Mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Isso quem disse é Satanás a Deus. E sabe quando ocorreu isso? Quando Jó já havia perdido tudo, só lhe faltava, sabe o quê? A saúde. Em Jó capítulo 1, verso 11, está escrito: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Nos dois versículos, o inimigo adversário foi até Deus pedir autorização para tocar em tudo que Jó tinha. Nas duas vezes ele se lascou, porque Jó não reclamou de nada. Sabe quanto tempo que Jó ficou nesta penumbra? Segundo alguns teólogos, em torno de 7 longos anos. Tem gente que está enfrentando uma luta de um dia e já começa a reclamar. Tu já parou para pensar que Jó ficou 7 anos nesta luta? Eu acho que se fosse na sua vida no dia de hoje, você tinha blasfemado contra Deus, você tinha acusado Deus de tirar sua bênção, você tinha feito tudo, menos glorificar ao Senhor. Jó não reclamou nem um minuto que havia perdido tudo. Lá no final do capítulo 41, início do 42, por causa da obediência de Jó, ele foi restituído. E Deus vai fazer a mesma coisa contigo no dia de hoje. Fecha a boca para a reclamação e abra essa boca para glorificar o nome dele. Mas você pode falar comigo assim: eu não tenho motivos para estar alegre. Então escuta o que Paulo escreveu na carta de 1 Tessalonicenses 5:16 até o 18. Estejam alegres, sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos do universo para reclamar, mas Paulo não reclamava em nenhum momento. Sabe onde Paulo estava quando ele escreveu esta carta? Preso em Roma, sendo maltratado, recebendo os piores castigos, sofrendo na mão do carrasco, mas em nenhum momento Paulo deixou de glorificar o nome de Deus. E eu quero te fazer um convite. Para de reclamar. Enquanto você está reclamando, tem gente que está numa situação pior do que a sua e está glorificando a Deus. Você já parou para pensar nas pessoas que precisam de outras para poder viver? Já pensou o caso de uma mãe que tem um filho atípico que precisa de uma cadeira de rodas porque o filho nasceu especial? Você já parou para pensar nisso? Não, né? Você já parou para pensar no tanto de pessoas que sofreram acidente de trânsito e hoje estão tetraplégicas, paraplégicas e precisam de pessoas para que elas se locomovam? Não, né? Você já parou para pensar no tanto de mães que foram ganhar os seus filhos e estes nasceram sem vida? Você já parou para pensar? Não. Você já parou para pensar nas pessoas que têm depressão? Não, né? E elas, mesmo assim, enfrentando a luta que for,
Elas acordam, glorificam a Deus e você faz o quê? Acorda e reclama. Então para de reclamar. Tira da equação da sua vida a reclamação. Para encerrarmos, e já vamos orar, ouça o que Moisés escreveu no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Sabe por que Moisés disse isso? Porque o povo começou a reclamar: vamos voltar para o Egito, vamos ser presos pelos egípcios, vamos voltar para lá que era melhor. Moisés falou: opa, cala a boca, fecha a matraca, vamos glorificar a Deus, porque Ele vai nos salvar da mão desse povo de novo. Nós não vamos voltar para o Egito. Lá não é nossa terra está além desse mar. E ali Moisés fez com que o povo ficasse calmo, subiu ao alto do monte, estendeu o cajado, o mar se abriu. Quando Moisés baixou a mão, os egípcios e Faraó foram todos destruídos pela potente mão do Senhor. As águas caíram sobre Faraó e seus soldados, e eles foram aniquilados, foram extintos da face da terra. E do outro lado, Miriam dançou com as moças, as mais belas de Israel. Arão e os homens, junto com Moisés, glorificaram ao Senhor. Então aprenda isso. Para de murmurar e começa a glorificar a Deus. Amém? Neste momento, meu querido e minha querida, convido você para fechar os seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Vamos clamar para que Ele retire em definitivo a murmuração da nossa vida, porque chega, já deu. Amém? Feche os seus olhos, você que pode, oremos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entendemos na manhã de hoje, no dia de hoje, que a murmuração novamente tem que sair da nossa vida em nome de Jesus. Estamos aptos para receber do Senhor todos os dias um grande e poderoso direcionamento vindo da tua parte para abençoar a nossa vida. E sim, Pai, está repreendido todo tipo de pensamento que nos faz pecar, e está repreendida a nossa língua, nossas palavras que só saem para reclamar, ao invés de agradecer. Muito obrigado, Pai. Continue sim retirando de nós todo espírito de murmuração que estava sobre o seu povo há mais de 4.000 anos atrás. Este espírito de murmuração veio e em nome de Jesus ele bate em retirada agora. Mesmo não tendo nada dentro de casa, mesmo tendo pouco, o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará, porque o Senhor já disse isso, o Senhor já garantiu esta vitória para cada um de nós. Portanto, somos gratos pelo que temos, somos gratos porque sabemos que o Senhor, a qualquer momento, intervirá a nosso favor e nos tirará de Lodebar, da reclamação, do charque, do lodo, da podridão desta vida que nós já vimos que ela é passageira. Mas a vida passageira em Cristo Jesus, ela vai ter uma eternidade aqui na terra como também nos céus. Obrigado, querido Deus. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você, meu querido e minha querida, já entendeu que o espírito de reclamação não serve para mais nada a não se atrasar a sua vida, os seus projetos e os seus planos, peço a você que se inscreva aqui nesse canal, curta, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações na opção todas, envie para 10 almas que precisam ouvir esta ministração poderosa no dia de hoje. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais. E na sua tela, neste exato momento, ouça mais uma mensagem poderosa vinda do trono de Deus para abençoar a sua vida. Clica nesse vídeo e continue sendo ministrado pelo poder de Deus.